Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estudar em blocos, estudar uma matéria por dia, estudar mais de uma matéria por dia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon e este é um canal voltado à aprendizagem. Aprender a aprender, como levar o seu estudo para o longo prazo, como fazer um estudo de verdadeira alta performance. E eu convido desde já você dar o like, pedir as notificações, caso você não tenha pedido ainda. E se você não é inscrito, bora lá se inscrever no nosso canal, que toda semana a gente tem um vídeo muito legal sobre conteúdo de aprendizagem. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre o que é melhor estudar em blocos, estudar uma matéria por dia, duas por dia, como é que a gente vai fazer que tem as velhas discussões, né? Tem aqueles coach, aqueles especialistas que dizem que você tem que estudar em blocos, tem aquele pessoal que diz que você tem que estudar uma matéria por dia, que você não pode ficar estudando várias matérias por dia, e tem as pessoas que defendem estudar mais de uma matéria por dia. Então, como tem toda essa discussão, eu quero comentar com vocês as vantagens e desvantagens de fazer uma dessas estratégias e dizer o porquê que eu aconselho. Claro, eu tenho vários alunos assim que eu dou mentoria, tenho os alunos do acelerador de aprovações, tem a jornada da aprovação, e aí os meus alunos, eles perguntam, muitas vezes a gente dá um trabalho um pouquinho mais especializado, um trabalho mais individualizado, melhor falando, né? Um trabalho mais individualizado, e para alguns eu vou recomendar o quê? Estudo em blocos, para outros eu vou recomendar estudar uma matéria por dia, e para outros eu vou recomendar estudar mais de uma matéria por dia. Por que eu faço isso? Porque tem vantagens e desvantagens de estudar, de usar uma dessas estratégias. Vamos lá? Quando a gente estuda, quando é que eu peço para o meu aluno estudar em blocos assim? E é muito específico o caso em que eu acho que ele deve fazer esse estudo em blocos. É quando o aluno ele está na faculdade ainda e quer passar no concurso daqui 2 anos. Né? Ele está na faculdade, isso acontece muito, que aconteceu comigo numa parte da minha vida, que é você estão normalmente no meio da faculdade de Direito, são pessoas que ou são concursados e resolveram fazer Direito, porque o Direito abre muito mais o leque de concursos excelentes, de boa remuneração, excelente remuneração, ou porque já começaram a sua faculdade de Direito, viram que querem concurso e estão pensando lá na frente, daqui 2 anos, né? E não começar a sair da faculdade e pensar, e agora, vou fazer concurso, aí vou começar a estudar. Não, para essas pessoas que estão com um longo prazo pela frente, aí eu recomendo em blocos. Por que em blocos? Porque o bloco vai dar um substrato bem forte para ele na matéria na qual ele está estudando aquele semestre. Normalmente eu digo, um semestre estuda uma matéria, outro semestre estuda essa outra matéria, porque um semestre é razoavelmente fácil ele terminar a matéria. Se ele tem mais tempo e ele consegue fazer um avanço muito maior, daqui a pouco, 3, 4 meses, ele termina a matéria. Mas um semestre é razoável para terminar uma matéria, por exemplo, de direito penal, terminar tudo em um semestre. Ou processo penal, terminar tudo em um semestre. Então ele vai usar um semestre para estudar uma matéria, no outro semestre estudar para outra matéria, porque ele vai ganhando força e vai solidificando aquele estudo de estudar todo dia a mesma coisa. Ele vai se aprimorando muito naquele estudo, e aí ele não tem pressa. Porque se eu for estudar 6 meses Direito Penal e eu quero que o cara passe no concurso que vai ser aberta a inscrição daqui 2 meses, aí não tem como estudar em blocos. Eu não posso dizer, não, estude em blocos. Pô, o concurso do cara é daqui 7 meses. E se ele for estudar 6 meses de Direito Penal, você vai ver Direito Penal e Constitucional e Administrativo e Processual e... Não pode, ele não vai poder estudar em blocos nesse caso. Então, em casos muito específicos, o cara tem 2 anos pela frente para passar, para começar a se preparar para o seu concurso, ou então o cara está recém-formado e quer ser juiz, magistratura, ele tem 3 anos para adquirir experiência e ele não precisa necessariamente passar no concurso de assessor, de analista no próximo semestre. Ele tem 3 anos para se preparar, vamos estudar em blocos e, claro, vamos fazer alguma outra coisa para fazer um ritmo, fazer os simulados, alguma coisa.
Desses blocos ele tem que extrair materiais, né, fazer o seu próprio, confeccionar o seu próprio material de revisão, porque quando ele tiver num outro bloco, ele tem que manter atualizada a revisão do bloco anterior. É importante isso. Não adianta eu estudar em blocos, querer que o cara ficar 2 anos sem ver o direito constitucional, daqui a pouco foi o primeiro bloco lá, ele não vai lembrar de nada. Então ele tem que manter revisões. Por isso que estudar em blocos é muito particular e é muito difícil de conciliar tudo que está envolvido no bloco. Por quê? Porque você vai esquecer lá atrás o bloco. Então, nesses casos, eu digo, estuda em blocos. Agora, quando que eu digo para o cara estudar uma matéria por dia? Quando ele não tem tempo para estudar. Ele mal tem tempo para estudar uma matéria, ele só tem 2 horas espremidas de estudo, aí ele vai botar um pouquinho de resolução de questões, vai botar um pouquinho de revisões, e aí vou querer que ele estude 2, 3 matérias naquele dia? Não, ele estuda uma por dia. Agora, se você tem tempo, beleza, você tem tempo, você estuda mais de uma matéria por dia. E por que mais de uma matéria por dia? Ah, mas é ruim, eu prefiro estudar 3 horas uma matéria só. Aí eu digo que não é. O que acontece, pessoal? Tem 2 explicações que eu dou quando me perguntam, uma matéria por dia ou 2 matérias por dia. Primeiro eu digo, você tem tempo? Tem mais de 2 horas de estudo? Tenho. Então estuda mais de uma matéria. Por quê? Quando a gente vê um filme, pessoal, a gente grava muito bem a parte inicial do filme e a gente grava normalmente o final do filme. Por mais chato que tenha sido o filme, por menos ter gostado do filme, e mesmo que o final do filme não tenha sido um bom final, você vai lembrar mais do final e do início e vai deixar muita coisa na parte do meio. Porque o nosso cérebro ele trabalha de uma maneira bem interessante. Aquilo que você viu em primeiro lugar é quando você estava com maior concentração. Então quando eu estou para estudar ali, eu estou mais concentrado no início e depois eu vou cansando. Então quando eu estou mais concentrado, a tendência é que eu grave isso mais e leve para o longo prazo. De nada adianta eu estudar 3, 4 horas e chegar lá uma semana depois e não lembrar de nada. Então eu gravei mais no início. E por que eu gravo mais no final? Eu gravo mais no final, por quê? Porque é quando quando eu termino uma matéria, o cérebro dá uma recuperada. Eu terminei aquela matéria e dá a recuperadinha logo antes do final. Ele sempre faz. É mais ou menos o que acontece quando a gente sonha. A gente, quando acorda, no meio do sonho, a gente lembra do sonho daquela partezinha do final. Né? Normalmente tu lembra aquela partezinha do final. Agora, se você não recuperou isso, deixou passar, aí você vai escovar os dentes, você vai no banheiro, você fazer qualquer coisa, quando vê você não lembrou nem do sonho. Pô, mas eu acordei e lembrei do sonho, agora já não lembro mais. Por quê? Porque passou o tempo, ele deixou de recuperar, mas normalmente o finalzinho ele recupera. Então quando você termina o estudo, a tendência é o seu cérebro recuperar uma parte final perto daquela interrupção. Houve aquela interrupção, foi um momento marcante para o cérebro. Um momento marcante para o cérebro, ele recupera um pouco para trás. Quando você toma um susto, uma questão de sobrevivência, é um momento marcante. Provavelmente você vai lembrar um pouco antes e um pouco depois daquele momento. Então se você está naquela 4 horas de estudo maçante, e aí você parou, aquele parou para o cérebro foi um momento marcante. Provavelmente ele vai lembrar daquele pedacinho que teve um pouco antes. Então o que a gente tende a fazer quando bota mais de uma matéria? A gente traz aquele tempo e encurta aquele tempo. Encurtando aquele tempo a gente lembrou o início que estava concentrado, lembrou o momento marcante, menos matéria para você se dispersar. Tem menos conteúdo ali, que é mais fácil de eu recuperar numa revisão. Agora, se eu estendi muito, aquele meu momento marcante lá que eu recuperei, ficou um hiato muito grande. Dificilmente eu vou conseguir numa revisão recuperar tudo. Então eu jogo mais matérias nesse dia. E o segundo motivo é porque o cérebro ele gosta de novidade, ele está sempre querendo novidade. É muito difícil, quando você está estudando uma matéria só, ele vai querer pensar na conta da luz, ele vai querer pensar no dia do jogo do futebol, ele vai querer pensar no encontro com os amigos, com as amigas, etc. Ele vai querer te dispersar. Então, se ele gosta de dispersão, aproveite e dê essa dispersão para ele. Muda a matéria, mudou a matéria, novos ares, ele recupera e joga mais concentração de novo para você. Então você tem que ser o aliado, o seu cérebro tem que ser o seu aliado nos estudos. Por isso que eu prefiro então que o cara estude mais matérias naquele dia.
Então, eu já conversei um pouquinho sobre quando estudar em blocos, por que quando estudar uma matéria só, não tem muito tempo, e agora quando eu tenho tempo. E eu gosto também, quando o meu aluno tem muito tempo, ou seja, ele tem 6, 7 horas, até já fiz um vídeo sobre isso, muita gente viu o vídeo e disse que, ô professor, não entendi, é o seguinte, agora de repente no vídeo eu atropelei, agora eu vou conseguir, que você já deu já tem essa noção, eu vou te dar o que eu gosto de dizer para o aluno. É o seguinte, se tem muito tempo para estudar, faz assim, ó, faz 2 matérias por dia no seu estudo, né? Quem tem 6 horas de estudo por dia, faça 3 ou 4 horas de estudo, uma matéria por dia, mas leve paralelo a esse seu estudo uma matéria de bloco, em bloco. Então, paralelamente, você vai ter uma matéria que você vai estudar todos os dias no bloco até terminar. E junto você vai seguir seu cronograma normal naquelas 4 horas. Por exemplo, você tem 6 horas de estudo, 4 horas de estudo é no seu cronograma. Vou estudar 2 horas português, 2 horas matemática, depois amanhã 2 horas constitucional, 2 horas administrativo, 2 horas não sei o quê. Mas você vai levar paralelo 2 horinhas por dia uma matéria de bloco. Qual matéria de bloco? Aquela que daqui a pouco está numa segunda fase, né? Meu concurso na segunda fase tem direito penal, então eu vou estudar em bloco direito penal e tiro o direito penal do meu cronograma aqui. Aí eu não vou estudar direito penal porque já estou estudando em bloco. Então 2 horas de manhã é só direito penal. Então de manhã, toda minha manhã é direito penal. Vou estudar só direito penal, não que seja direito penal, né? Aquela matéria na qual eu vou precisar lá na segunda fase, vou estudar ela em bloco. E de tarde ou de noite, quando eu tenho meu outro período de estudo, eu vou jogar aquele meu estudo normal de cronograma. Vou estudar constitucional, vou estudar administrativo, português, informática, não sei o que, raciocínio lógico, o que for. E de direito penal. Aí eu terminei direito penal, qual é a outra matéria que eu tenho na segunda fase? Ah, processo penal. Aí eu começo a estudar processo penal, trago o direito penal aqui para fazer as revisões do direito penal. Então essa é uma maneira muito legal de você que tem muito tempo para estudar. Então eu espero que esse vídeo tem muito conteúdo legal. Se você gostou, já dá o like, compartilha aí, que você não tem jeito. Agora você sabe por quê, quando você vai estudar em bloco, quando é que eu vou estudar uma matéria por dia, quando é que eu vou estudar 2 matérias por dia e quando você vai mesclar esse seu estudo de estudar uma matéria em bloco e continuar com o seu cronograma de 2 matérias por dia. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço, já estourou o tempo aqui, nos vemos no próximo vídeo.